Pessoal, então vamos dar seguimento à gravação ou dar seguimento às nossas aulas e falar um pouquinho sobre a análise dos dados na pesquisa quantitativa, tá? Eu não vou me aprofundar nessa aula de estatística. Depois nós teremos uma aula síncrona e, de qualquer maneira, depois nós podemos combinar para que a gente faça um pequeno curso ou algo mais específico para que a gente aprenda e entenda um pouco mais do papel da estatística como uma ferramenta muito importante, contudo, que deve ser utilizada com muito cuidado, como nós vimos já na aula de cálculo amostral, na análise dos dados e na inferência dos dados da amostra para a população na pesquisa quantitativa. Então, a estatística é uma ciência que tem por objetivo planejar, coletar, tabular, analisar e interpretar informações. E delas extrair conclusões que permitam a tomada de decisões acertadas mediante incertezas. Certo? Então, ela nos auxilia a tomar decisões acertadas mediante algumas incertezas. Lembra que nós falamos que a gente sempre trabalha com probabilidade de erro na pesquisa quantitativa, certo? Então, ele é um ramo da matemática que trata de coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massa de números de massa de dados numéricos. A pesquisa, a estatística, ela, vamos pensar na perspectiva das ciências do movimento humano, ela é muito utilizada numa perspectiva descritiva, onde reúne os procedimentos referentes à coleta de dados, à tabulação e à descrição de conjuntos de observações, sejam elas de dados, de variáveis quantitativas ou variáveis qualitativas. Não estou falando de abordagem de pesquisa qualitativa, certo? E ainda na perspectiva inferencial, que ela abrange os métodos de análise de observações, que visam testar hipóteses experimentais e a estimar características populacionais com base nos dados de uma amostra. Quando a gente escolhe uma probabilidade de erro que nós queremos assumir, de erro tipo 1 e erro tipo 2, para poder, então, inferir os dados da nossa amostra para a população. Então, sempre que eu trabalho com inferência, certo? Eu estou trabalhando com uma probabilidade de erro na estipulação dos resultados da minha amostra para a população. Por quê? Porque, como vocês já viram, sempre eu vou estar correndo risco de ter um erro amostral quando eu seleciono a minha amostra, por mais que ela seja feita de forma aleatória. Certo? Então, a estatística, de uma forma mais simples, e como vocês, por enquanto, nessa primeira contato, devem enxergá-la, ela é um instrumento, uma ciência que, nas nossas pesquisas, vai nos ajudar a descrever os dados, qual a ocorrência, qual a média, vai nos ajudar a associar e a comparar variáveis numa perspectiva descritiva, ocorrências, médias e etc. Numa perspectiva inferencial, é uma forma de nós testarmos as nossas hipóteses de estudo, assumindo que elas não são uma verdade absoluta e assumindo, então, que eu vou inferir do pequeno para o grande, assumindo, então, uma probabilidade de erro. Então, a estatística entra
para nos auxiliar nessa probabilidade de erro em negar ou não a hipótese nula. Então, a estatística descritiva, ela serve, como ela mesmo diz, para descrever a ocorrência, a frequência, ocorrência de sujeitos que têm bons níveis de aptidão física, ocorrência de sujeitos que dormem bem, ocorrência de sujeitos hipertensos. Então, a ocorrência, a frequência de um fenômeno em uma amostra da população, ou de uma população. E ainda ela serve para caracterizar uma população, ou isso é, para eu caracterizar se essa população ela tem, para caracterizar a minha amostra em relação a uma população, certo? Então, aí a gente poderia falar de medidas de tendências centrais e de dispersão, certo? Isso é, a estatística pressupõe que os nossos dados estão numa curva de normalidade. E a estatística descritiva nos permite entender se, de fato, a nossa amostra tem essas características normais que se parte do princípio que se tenha para se poder utilizar a estatística. Então, a estatística é uma ciência que tem alguns pressupostos. Um deles é a normalidade dos meus dados. Outros são aqueles pressupostos que nós falamos na aula do cálculo amostral. Facilmente eu utilizo a estatística para produzir uma conclusão errada sobre os meus estudos. Então, a estatística descritiva, ela faz análise de tendência central e dispersão, o princípio da normalidade dos dados. Então, por exemplo, ela me dá informações sobre a média, a mediana e a moda dos meus dados. Qual será a média qual é o comportamento da minha variável? Qual é o valor médio? Esse valor médio, ele está dentro de um princípio de normalidade dos dados exigidos pela estatística? Ou ele não está? Certo? Qual é a característica da normalidade, da curva dos meus dados? Ele ainda me mostra a análise de dispersão. Isso é, se os meus dados estão muito dispersos ou não daquilo que se espera que seja uma curva normal. Se essa dispersão está modificando a normalidade da minha curva, seja ela mais para o lado direito ou para o esquerdo, ou mais achatada ou mais elevada, certo? Eu não vou tratar especificamente, não vou dar nomes a isso, mas é apenas para que vocês tenham uma ideia. Então, é um pressuposto da estatística, certo? Claro que quanto maior o número de sujeitos que eu tenho, mais próximo eu estarei de uma curva que represente a população. Isso é, uma curva teoricamente normal. E a estatística inferencial? Deixa eu ir para cima aqui. A estatística inferencial, ela usa uma amostra aleatória dos dados coletados de uma população para descrever e fazer inferências sobre a população, de dados coletados para descrever e fazer tal. Isso não está certo. Ela testa a hipótese nula da pesquisa. Ela rejeita ou não a hipótese nula. Então, ela estima, por intermédio da estatística de teste, a distância entre os parâmetros populacionais e as estatísticas amostrais, certo? Então, quando o meu P é menor que 0,05, significa que eu tenho uma probabilidade de menor do que 5% de estar rejeitando erradamente a minha hipótese nula. Ah, mas eu vou trabalhar, professora, com 1%
Eu não posso cometer erro tipo 1, como a gente falou lá na aula de pesquisa de cálculo amostral. Então, eu só vai ser estatisticamente significativo, ou significativamente diferente, ou vai ter associação, se o P for menor que 0,0001. Então, significa que só vai que tu está trabalhando com a probabilidade desses resultados, ou a probabilidade de estar rejeitando corretamente a hipótese nula, de menos de 1%. Isso é, a tua exigência de tamanho de amostra vai ser muito maior, a tua exigência de encontrar efeitos vai ser provavelmente de efeitos maiores, e a variabilidade da tua variável, provavelmente ela vai ser também menor, certo? Então, a estatística ela avalia a plausibilidade das hipóteses em relação à estatística teste da probabilidade dos resultados ser ao acaso. Normalmente, utilizando a chance 1 em 20 vezes dos resultados não serem ao acaso, certo? Então, encontrei um resultado. O que a estatística me ajuda? Com as suas regras e considerações, a eu utilizar uma probabilidade de chances desse resultado estar correto. Uma probabilidade de chances de eu estar rejeitando a hipótese nula de forma correta. Certo? Então, isso a gente busca lá nos filósofos da antiguidade e que a gente vai falar depois com bastante calma nas aulas síncronas, certo? Então, a estatística, ela é, considerando todos os erros de seleção de amostra, os erros amostrais, a matemática que me ajuda a encontrar, a assumir que as verdades não são absolutas e que os resultados, as evidências produzidas, por mais que tenha tido todos os cuidados possíveis, ela sempre terá uma chance de ser uma probabilidade de erro. E a gente escolhe qual é essa probabilidade de aceitar ou não a hipótese nula, de erro de aceitar ou não a hipótese nula, que serve de acordo com o tema e com o objetivo da nossa pesquisa, certo? Então, um grupo de homens jovens sedentários e obesos submetidos à prática de 12 semanas de musculação, tá? Então, de acordo com os objetivos do seu estudo, você fará a avaliação do índice de massa corporal desses praticantes na condição inicial, antes de começar o treinamento. E após 12 semanas, com base nos dados, elabore 2 hipóteses para esse estudo. A hipótese nula é: não existe diferença no IMC após 12 semanas de treinamento. A hipótese do pesquisador é: aquilo que ele quer, existe diferença no IMC após 12 semanas de treinamento. Então, a hipótese nula não é a hipótese esperada, não é aquela resposta preliminar sugerida pelo pesquisador, baseada na revisão da literatura, baseada nas experiências e etc. Certo? A hipótese nula é aquilo. A estatística, ela testa, a estatística, ela rejeita ou não a hipótese nula. Então, na verdade, eu produzo um grupo de evidências contra a hipótese nula. E aí, a partir daí, eu começo a ter um conjunto de evidências que podem trazer algumas informações que podem ser falsificadas ou podem ser desconsideradas em próximas pesquisas, certo? Então, a minha pesquisa, o meu resultado da minha pesquisa, ela não é uma verdade. Ela é uma evidência que nega a minha hipótese nula. Então, eu produzo uma evidência aqui nesse estudo de que o treino reduz o IMC. Uma evidência. E esse monte de pesquisas que mostram isso começam a produzir uma verdade que não é uma verdade que ela é estável,
ela é instável, né? Uma verdade que pode ser destruída através de uma consistência de evidências, certo? Vamos em frente. Então, a escolha dos testes estatísticos, certo? Então, após nós seguirmos todos os pressupostos da utilização da estatística, normalidade dos dados, eu faço uma análise exploratória, que depois eu vou falar melhor nas aulas, vejo se meus dados... Primeiro eu faço um cálculo amostral, esse cálculo amostral vai considerar o teste estatístico que eu vou utilizar, aí depois eu faço uma análise exploratória dos dados para ver se os meus dados são normais, se não são, se apresentam normalidade, se a curva é normal. Posso fazer algumas transformações para tornar esses dados normais, ou talvez eu tenha acesso a um número maior de sujeitos que possa diminuir o meu erro amostral e tornar o meu dado normal, tá? Então, a partir daí, existem testes estatísticos adequados para testar determinadas hipóteses. Então, lembra que a nossa hipótese ali era comparar o IMC antes e depois no grupo controle no experimental, considerando sempre a possibilidade de rejeitar ou não a hipótese nula. Então, quando o meu P dá maior do que 0,05, significa o quê? Que eu não rejeitei a hipótese nula. Rejeitando a hipótese nula, não garante que a hipótese do pesquisador é verdadeira, apenas que há uma evidência, certo? Então, seleciona-se o teste estatístico considerando os pressupostos da normalidade, dos tipos de variáveis e dos números de grupos. Então, eu tenho testes estatísticos para grupos dependentes, por exemplo, comparar o mesmo grupo no momento 1 e no momento 2. Eu tenho testes estatísticos para grupos independentes, por exemplo, comparar homens e mulheres. Eu tenho testes estatísticos que são paramétricos, isso aí, que exigem normalidade ou um determinado tamanho de amostra, porque, a princípio, a partir de um N X de sujeitos, a amostra pode ser considerada normal, e depende do tipo de variáveis. Se eu trabalho com variáveis contínuas, variáveis métricas, eu utilizo um tipo de teste. Se as minhas variáveis são nominais, qualitativas, categóricas, eu utilizo outros tipos de teste, certo? Então, um resumão, né? Estatística descritiva descreve ocorrência, descreve frequência, descreve média, qual é a moda, qual é a média, qual é a mediana, faz análise exploratória dos dados para saber se a minha amostra apresenta uma característica normal ou não, se eu tenho um erro amostral muito grande, enfim. E a estatística inferencial é aquela que eu utilizo para testar a hipótese nula, isso é, para rejeitar ou não a hipótese nula, para saber se eu produzi uma evidência que é capaz de rejeitar a hipótese nula, que é capaz de dizer, não, o treino teve efeito, certo? Vamos em frente, então, olha lá. Toda variável aleatória assume uma determinada distribuição de frequência na população que podem ter formas variadas. Formas variadas de distribuição, considerando o valor central e a dispersão. Tais evidências irão determinar, junto com o tipo de pesquisa e o número de grupo que temos, o teste estatístico a ser utilizado. Certo? Então, como eu testo a normalidade dos dados? Pode ser por alguns testes, como o teste me faltou agora, de Morganov-Smirnov, pode ser que é um teste que não é muito rígido, né? Um teste que não é muito rigoroso, pode ser pelo Shapiro-Wilk, que já é um teste mais rigoroso, e posso fazer uma análise visual dos dados, tá? Quando os dados são distribuídos normalmente em torno do valor central, eles são homogêneos. E quando os valores são muito dispersos e a média ela está deslocada do valor central, os dados
são heterogêneos, eles não apresentam normalidade. Nesse sentido, quando os nossos dados não apresentam essa característica de normalidade, a gente precisa utilizar os testes não paramétricos, os análogos aos paramétricos. Então, para todos os tipos de testes estatísticos que se exige normalidade dos dados, há aqueles que não se exige a normalidade dos dados, certo? Eles são conduzidos com uma matemática diferente que não exige como pressuposto que a minha variável seja normal. Então, por exemplo, testes de hipótese. Variáveis quantitativas. Se eu tenho um grupo, eu posso usar um teste T para uma média. Se eu quero comparar duas médias dos mesmos sujeitos, eu posso usar o teste T para grupos dependentes. Mas também posso usar o teste de posições assinaladas de Wilcoxon, que é o teste não paramétrico. Se eu tenho mais de 3 grupos independentes, por exemplo, eu quero comparar 3 turmas. O desempenho escolar em 3 turmas. Então, eu vou comparar a média do desempenho escolar nessas 3 turmas. Eu posso usar uma one-way ANOVA, uma nova de uma via. Mas eu também posso usar um teste de Kruskal-Wiles, que é o análogo ao teste paramétrico, é o não paramétrico. Ah, mas professora, eu quero comparar a ocorrência de diabetes tipo 2 em homens e mulheres. Bom, então tu tem categorias, né? Tu tem diabético sim e não, diabético mulheres e diabético sim e não homens. Então tu tem duas categorias e 2 grupos. Então tu pode usar o teste de Q quadrado. No teste de Q quadrado, a gente tem o teste de Q quadrado considerando o exato de Fischer, que pode ser utilizado para comparações quando não se apresenta normalidade. Apesar de que o teste Q quadrado, quando eu categorizo as variáveis, normalmente eu não tenho esse pressuposto de normalidade, né? Então eu posso usar o teste do Q quadrado. Então vejam que no teste do Q quadrado, nos testes categóricos, eu não preciso recorrer a uma estatística não paramétrica. Porque aqui eu parei de trabalhar com médias, vocês entendem bem isso? Aqui eu estou trabalhando com ocorrências, com frequências. Então, eu não preciso me preocupar com a distribuição normal dos dados. Essa matemática aqui, ela se preocupa com a ocorrência, com a frequência. Quando eu quero comparar, por exemplo, a ocorrência de diabetes tipo 2 nos mesmos sujeitos em 2 momentos, eu uso o teste de McNemar, que é um teste do Q quadrado para dados dependentes. Certo? Então, quando é que eu vou recorrer aos testes não paramétricos? Quando os meus dados não forem normais, quando realmente o meu N for pequeno, e quando não houver a possibilidade realmente de utilizar a estatística paramétrica, porque a estatística paramétrica ela é muito mais rigorosa. O que faz a estatística não paramétrica? Ela usa cálculos matemáticos que não consideram a exigência de se ter uma distribuição normal, certo? Então, ela aceita um erro amostral maior e aceita que não se tenha a variável dentro de uma curva normal. Quando é que eu tenho que me preocupar com isso? Quando as minhas variáveis não estão categorizadas, quando eu estou trabalhando com variáveis quantitativas. Quando eu categorizo as minhas variáveis, eu não me preocupo com isso, porque esses testes de análise de associação e de comparação de variáveis categóricas, eles não consideram valores médios, então eles não trabalham com a preocupação de um comportamento padrão normal, certo? Existem muitos outros testes, né? Existem os testes de associação, o teste de correlação de Pearson, o não paramétrico do Pearson é o Spearman, que são os testes de associação para variáveis contínuas. Existem as regressões linear, a regressão logística, binária, multinomial, muitos outros testes. Mas, como eu disse para vocês, essa aula é uma ideia
do papel da estatística na análise dos dados quantitativos. E é isso que eu quero que vocês tentem colocar no projeto de vocês. Tentar entender qual é o cálculo amostral que vocês vão ter que fazer, relacionar o cálculo amostral com o teste estatístico que vocês vão utilizar e tentar pensar qual é o teste estatístico que vocês precisam fazer. Eu vou comparar dois grupos, eu não vou comparar, a professora me ajuda. Eu tenho duas categorias e eu vou associar uma variável categórica com uma variável contínua. Não estava lá na sua aula, vamos conversar. Ah, bom, então tá, categórico. Talvez tu tenha que usar um modelo linear generalizado, tá? Então, é uma ideia para nós podermos avançar um pouquinho na aula síncrona, mas que não é o propósito da nossa disciplina, ok? Além disso, existem muitas outras testes estatísticos, é uma área, enfim, enorme, e que pode ser muito explorada. Como é que eu faço para aprender estatística, professora? Eu aprendi sozinha, lendo, estudando, fazendo cursos, estudando de novo, e à medida que eu percebia que eu ia necessitava de diferentes tipos de testes para responder ou para testar as minhas hipóteses, eu ia aprendendo a utilizar, eu ia aprendendo a essência, o que estava por trás de cada um dos testes estatísticos. Certo? Uma boa noite, deixo um beijo a todos e nos vemos em breve. Muito obrigada.